você também não terá sucesso. Aleluia. Então assim diz a palavra do Senhor no livro de Atos 3, versículo 6 a 7. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. A palavra do Senhor aqui fala de um certo homem que sentava à porta do templo, esperando as pessoas que iam entrar no templo para poder pedir esmola. Cujo esse homem houve um dia que viu o apóstolo Pedro e o apóstolo João a ir no templo, e este homem cutucou-os como forma de pedir esmola. E quando cutucou Pedro, percebeu que este homem está a precisar de alguma coisa. Mas o apóstolo Pedro não tinha essas coisas, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha coisa natural que poderia conceder a este homem, não tinha coisa natural que poderia dar a este homem. Mas mesmo assim, ele não hesitou em dar o que ele tinha. Razão pela qual ele disse: Isto que tenho, lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Nisso, tomando-o pela mão, o levantou. E imediatamente ele levantou. Teve os seus pés e os seus tornozelos firmados. É isso que muitos homens de Deus procuram, a manifestação do poder de Deus. Eu acredito que, mesmo você que está me assistir, gostaria ou quer ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Gostaria de ver outras pessoas curadas por seu intermédio. Gostaria de você mesmo se curar de uma certa enfermidade ou de uma certa doença. Mas em algum momento não tem conseguido. Mesmo expulsar o espírito, gostaria de expulsar, mas em algum momento não tem conseguido. E por causa disso, entra num estado muito perplexo. Então é nesse estado que a pessoa começa a perguntar: o que eu tenho para que não haja manifestação do poder de Deus sobre a vida das pessoas quando eu estendo a mão? Porque do mesmo jeito que eu expulso, ou do mesmo jeito que eu estendo a mão, do mesmo jeito que o apóstolo Pedro estendeu a mão, do mesmo jeito que eu pronuncio o nome do Senhor Jesus Cristo, é do mesmo jeito que o apóstolo Pedro pronunciou o nome de Jesus. O mesmo Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito que estava na pessoa de Pedro. Então, qual a diferença? Na verdade, isso frustra, amado. Isso leva à questão profunda. Uma questão de dizer que se calhar Deus não quer que eu possa curar. Isso é a vontade de Deus, sendo que não é a vontade de Deus coisa alguma. A doença nunca foi a vontade de Deus. A enfermidade nunca foi a vontade de Deus. Isso são obras das trevas. Razão pela qual Jesus para isso se manifestou, para desfazer essas obras das trevas. Mas as pessoas que não sabem que Jesus manifestou para poder dar a saúde e dar na sua plenitude, ainda estão debaixo do domínio das trevas, por causa da falta deste entendimento. Então, no dia de hoje, vamos partilhar este conhecimento que vai te ajudar a sair debaixo das obras das trevas, entrar debaixo das obras de Deus Todo-Poderoso, por meio da sua própria autoridade que Jesus deixou para si. Jesus Cristo tomou de volta a autoridade e nos deu a autoridade de volta, porque no início nos fomos dados para poder dominar sobre a terra e todos os seres existentes, mesmo o próprio Satanás, pois está escrito que nós temos que pisar sobre serpentes e escorpiões. Então, se Satanás temos que pisar, porque na verdade outras pessoas estão debaixo do domínio das trevas, estão debaixo do domínio de Satanás, sendo que Satanás é que está debaixo dos seus pés. Então, doença nunca foi a vontade de Deus. Então, se porventura você chegou a ter necessidade de pensar que isso é a vontade de Deus, pelo contrário, não é a vontade de Deus. Só que o que se quer é o que eu vou te transmitir aqui para poder implementar, para poder ter os mesmos resultados que o apóstolo Pedro teve. Tanto que eu também tive, porque quando eu tive essa revelação, meus amados, eu digo que a minha vida transformou, mudou bastante. Porque eu comecei a liberar a cura sobre algumas doenças e nenhuma doença, na verdade, tocava em mim, nenhuma doença chegava na minha vida. Até porque antes da doença chegar, neste caso eu falo de coisas lançadas, o Espírito Santo me acordava ou me dizia para poder orar. E eu orava. E quando orava, cancelava tudo aquilo, nenhuma enfermidade entrava em mim. Mas existem outras pessoas que não vigiam. E se a pessoa não vigia, não tem como essa pessoa não passar por essas coisas. E se a pessoa não vigia, não tem a fé na pessoa de Jesus Cristo, é provável que essa pessoa passe por certas doenças. As doenças entram na sua casa. Aleluia. Então, vamos diretamente à palavra do Senhor. O que se quer agora é olhos sobrenaturais. O que você estava a fazer de estender a mão como o apóstolo Pedro estendia, de pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Pedro pronunciou, tanto de ter o mesmo espírito que o apóstolo Pedro tinha, é expressão, ou seja, são coisas naturais que um homem natural pode compreender. Aqui a pessoa lendo pode perceber que o apóstolo Pedro estendeu a mão, o apóstolo Pedro pronunciou o nome de Jesus Cristo e o apóstolo Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Mas falta
os olhos sobrenaturais para poderem fazer-te entender o que fez com que pudesse manifestar o poder de Deus sobre a vida deste doente. Então, para tal, eu preciso do teu fogo, da tua concentração. São duas coisas principais que, se você colocar em prática, haverá a manifestação do poder de Deus, eu te garanto. Porque são coisas que eu vivi, são coisas que eu tenho vivido, na verdade. Porque mesmo nos dias de hoje, em algum momento, eu recebo pessoa precisando de uma certa ajuda. E eu ajudo, mas baseado nestes princípios que eu vou transmitir aqui para os amados. Não é questão de impactação, mas sim questão de falar o que eu encontrei na palavra. O impacto vai ser da palavra. Será impactada pela palavra de Deus. Aleluia. Então, se gostou desse vídeo, penso que inscreva no canal, ative o sininho de notificação para poder receber mais vídeos. E depois penso que partilhe esse vídeo se porventura gostar, né? Então, a primeira coisa que é necessária para que nós possamos manifestar o poder de Deus, baseado na palavra de Deus, tanto na experiência de apóstolo Pedro, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Sim, isso, a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Jesus quis se revelar a sua pessoa. Vamos ler para podermos compreender. Assim diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Isso leva a perceber que o apóstolo Pedro sabia de que Jesus ele falava. Razão pela qual ele detalhou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O que leva a perceber que ele tinha a revelação da pessoa de Jesus Cristo. O que muitas pessoas, na verdade, não têm, mas gostarão de ver a manifestação do poder de Deus. Isso, amado, não vai acontecer se você não tem a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa que Jesus Cristo faz antes de começar a operar sobre a vida das pessoas é a revelação em si, diante dessa pessoa. E quanto mais essa pessoa busca a revelação, mais Deus se revela, mais a pessoa cresce na revelação. Mas quando a pessoa estagna no mesmo lugar, só vai curar aí mesmo, só vai curar simplesmente a dor de cabeça, se é que a revelação foi por intermédio da cura de dor de cabeça. Razão pela qual existem pessoas que operam simplesmente na libertação. Existem outros que operam na cura. Existem outros que operam na providência. Existem outros que operam em várias outras áreas. Isso baseia-se na revelação que a pessoa teve da parte de Jesus Cristo. Se a tua revelação foi de Jesus cura, você vai operar no ministério da cura. Se for a tua revelação foi de Jesus liberta, você vai operar no ministério da libertação dos espíritos. Se é que teve a revelação de que Jesus providencia, e você vai operar no ministério da providência, você vai multiplicar o azeite. Aleluia. Então é isso que acontece. Nós recebemos coisas baseadas nas nossas revelações. Então a primeira coisa que é necessária é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E a revelação da pessoa de Jesus Cristo encontramos na palavra do Senhor. Jesus Cristo falou isso no livro de João 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Em outras versões diz, são as Escrituras que a mim indicam. Então, se Jesus Cristo disse que são as Escrituras que a mim indicam, significa que para podermos encontrarmos a pessoa de Jesus Cristo, nós temos que nos direcionar às Escrituras. Nós temos que se as Escrituras falam a pessoa de Jesus Cristo, não é isso? Então, para podermos ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo, nós temos que recorrer às Escrituras. Muitos homens de Deus que operam nas dimensões sobrenaturais tiveram a revelação da pessoa de Jesus Cristo por meio das Escrituras. Quanto mais liam a palavra de Deus, mais Jesus se revelava a essas pessoas. Então, uma das coisas é a palavra de Deus para podermos ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Jesus se revela a nós por meio da palavra. Porque a palavra em si fala da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é a própria palavra. Então, se a palavra fala de Jesus Cristo, para poder ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo, tem que ir à palavra de Deus. Mas outras pessoas que dizem que nós queremos operar numa dimensão sobrenatural sem ao menos ler a palavra de Deus. E além de transmitir simplesmente a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a palavra do Senhor ajuda-nos a ter o conteúdo que faz com que Deus possa usar esse conteúdo para nos guiar. Jesus Cristo usa deste conteúdo, o Espírito Santo usa deste conteúdo, que é a palavra de Deus, para poder nos guiar nos caminhos que Deus quer que nós possamos andar.
Porque se tão somente andar de acordo com a palavra de Deus, automaticamente você está a andar na vontade de Deus. Mas se porventura você colocar a palavra de Deus do lado e começar a agir do jeito como você deseja agir, você não vai ter, não estará na vontade de Deus. A vontade de Deus consiste em você fazer tudo baseado na palavra de Deus. Esta é a segunda vantagem que eu posso aqui dar. Mas a principal é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você recebe a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a tua fé já cresce. Porque você entenderá que em Jesus todas as coisas são possíveis. E se todas as coisas são possíveis, significa que qualquer doença em mim posso curar. Qualquer enfermidade eu posso curar. Qualquer coisa eu posso fazer, porque você teve a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Mas se você não tem a revelação da pessoa de Jesus Cristo, como vai curar se você não sabe se essa pessoa que quer pronunciar o nome dele é capaz de curar? Como? Porque aqui o apóstolo Pedro sabia bem. Sabia bem. E outra coisa, na verdade, para poder ter a revelação, esse é o caso da palavra de Deus, né? Então, existem outras formas que Jesus Cristo pode se revelar às pessoas. Uma das formas é por meio da cura, da manifestação do poder de Deus. Por exemplo, John Alexander Down, um homem que operou bastante na cura. Este homem teve a revelação da pessoa de Jesus Cristo por meio da cura de certas pessoas que estavam doentes. Porque naquele momento houve pessoas que estavam doentes e ele sentiu, na verdade, teve misericórdia daquelas pessoas e começou já a orar no seu íntimo. Disse, mas por que Deus que operou em Israel não passa por aqui operar libertando essas pessoas dessas enfermidades? O mesmo Jesus que andou lá não anda aqui libertando essas pessoas dessas enfermidades? Então houve um dia que trouxeram uma pessoa, lhe trouxeram uma pessoa para poder curar, e ele só estendeu a mão e orou, só fez uma oração simples. E houve a manifestação do poder de Deus naquele exato momento. E começando daí, ele pregou a palavra de Deus, significando que a revelação ele teve a partir da cura. Então a revelação nós temos a partir de certas coisas. Por exemplo, com o apóstolo Paulo, foi de outra forma. Jesus Cristo teve que se revelar pessoalmente diante do apóstolo Paulo. E a partir daí, o apóstolo Paulo já começou a estudar a palavra do Senhor para poder ter conteúdo que poderia lhe capacitar a se comunicar com Deus. A palavra do Senhor é que nos possibilita nos comunicar com Deus. Mas sem a palavra de Deus, dificilmente nós podemos nos comunicar com Deus. Até porque pode se comunicar de várias formas, mas a principal é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que garante que você está no lugar certo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é que inspirou os homens para poder escrever a Bíblia. Então, se ele inspirou os homens para poder escrever a Bíblia, e eu mesmo que está em ti, significa que, para poder ser guiado, vai usar da mesma palavra que ele escreveu ao homem. Então, isso é, na verdade, a segunda vantagem. Mas a principal é pela revelação da pessoa de Jesus. Então, outra coisa que é a segunda coisa que é necessária, segundo requisito necessário para podermos manifestar o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que, na verdade, necessitam disso, é a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. A fé, sim, a fé no nome de Jesus. Poucas pessoas implementam a fé no nome de Jesus Cristo, mas muitas pessoas falam da fé no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Mas sim, qual é essa fé? Como manifestar esse poder? A pessoa não tem a fé para poder manifestar este poder. Sabe muito bem de que há poder, mas não sabe manifestar por meio da fé. Não tem fé suficiente para poder manifestar. Pedro disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. O que tenho, o que eu tenho, significa que ele tinha algo. O que esclarece também a questão do que o apóstolo Paulo teria dito, de que sendo pobres, mas enriquecendo muitos, como se nada tendo, mas possuindo tudo. E também disse que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, na verdade, revela de que quando alguém está com a pessoa de Jesus Cristo, carrega consigo todas as coisas. E Pedro já sabia disso, de que só de estar com Jesus Cristo já carrega consigo a cura que pode dar a qualquer pessoa que necessita. E por causa deste conhecimento, ele liberou a cura para este homem. O que muitas pessoas, na verdade, gostariam de ter. Mas, felizmente, não tem nenhuma revelação da parte deste poderoso. Como, na verdade, vai manifestar essa cura se não tem revelação e se não tem fé no nome de Jesus Cristo?
Então o apóstolo Pedro teve a fé no nome de Jesus Cristo. E ele liberou. Ele disse em nome de Jesus. Ele não disse em nome de Pedro. Se esse poder estava na pessoa de Pedro, ele poderia ter dito no nome de Pedro. Ou em meu nome, levante. Mas essa fé baseou-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh my God. This is so deep. Baseou-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia disso. Por essa razão ele disse, isso que tenho lhe dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levante e ande. Ele sabia muito bem que este poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O poder que você precisa está no nome de Jesus. Então há necessidade de você ter a fé no nome de Jesus. Tanto que há necessidade de ter conhecimento de que só de ter Jesus Cristo, este poder já está em ti. Então, para poder manifestar este poder que está em ti por meio de Cristo, deve manifestar por meio do nome de Cristo. Só vai sair quando você pronunciar o nome de Jesus, mas enquanto você resistir, não vai manifestar esse poder. Não vai, nem tão pouco. Se você não ter esse entendimento, não vai manifestar esse poder. Precisa ter o entendimento de que este poder está no nome de Jesus Cristo. E que é em nome de Jesus que pode ter este poder a manifestação. Aleluia. Então, quando nós dizemos em nome de Jesus, pois o nome de Jesus está acima de todo nome, ao nome de Jesus todo joelho se dobra, toda língua confessa. Então, se toda língua confessa, significa que todas as obras das trevas se desfazem ao nome de Jesus, porque para isso o Filho do Homem se manifestou. Se desfaz todas as obras das trevas. Aleluia. Então, se todas as obras das trevas foram desfeitas, significa que, se nós cremos que Jesus Cristo já desfez, automaticamente as coisas se desfazem. E se nós liberarmos com a fé nisso? Mas se nós não liberarmos com a fé, não tem como manifestar. Se você não liberar com a fé, não tem como manifestar. Então, o necessário é nos liberarmos no nome do Senhor Jesus Cristo para que haja manifestação deste poder. Então, para de dizer que eu, se calhar, não tenho o Espírito Santo, ou não tenho coisa X, ou não tenho coisa Y. Não diga isso. Diga, a partir de agora, eu quero implementar essas revelações que eu recebi. E use agora a Bíblia para poder ter revelação da pessoa de Jesus Cristo. E também usa fé no nome de Jesus Cristo. E também crer que em ti há poder. Há poder do Senhor Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um com a pessoa de Jesus Cristo. É um com o próprio Deus. E se ele é um, se nós temos o Espírito Santo torna-se um com o Espírito com o nosso próprio Espírito. E se torna-se um com o nosso próprio Espírito, logo significa que o que nós temos, Deus também tem. Ou seja, o que Deus tem em nós está. Aleluia. O poder de Deus está em nós. Razão pela qual o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então são essas revelações necessárias para poder manifestar o poder do nome de Jesus Cristo. Então pare de dizer que as coisas não dão certo. Quando eu tento orar, as coisas não estão a dar certo. É porque você não começou a manifestar o poder de Deus como deve ser. Ainda não teve a revelação. Ainda não usou a fé. Ainda não tem entendimento de que esse poder está em ti por meio do Espírito Santo. Então tenha o entendimento necessário, amado. E quando tem o entendimento necessário, você usa deste poder para poder curar a sua vida, curar as suas pessoas, curar os seus familiares. Não deixar os seus familiares a padecer, não deixar os seus familiares doentes, não deixar os seus familiares enfermos, ou a passar por uma certa necessidade que você é capaz de providenciar. Então eu te digo, comece agora a praticar isso. Nunca é tarde, comece agora, pratique isso, use desta autoridade. Jesus Cristo, enquanto você espera olhando a Deus Todo-Poderoso para poder o curar, Deus espera olhando a ti para poder tomar certa atitude um dia. Então, antes de acabar o tempo, toma atitude, ainda é tempo, este vídeo é para ti. Toma atitude, ainda há tempo. Porque Deus confiou a ti a autoridade. Não vai tomar mais autoridade para ele exercer sobre os seus inimigos, mas sim ele fará com que você possa exercer essa autoridade. Ele que coloca o querer, tanto o realizar. Então ele coloca em ti o querer lutar e coloca em ti o poder. Então você deve agir simplesmente. Ir diante dos seus inimigos, desfazer todas as forças das trevas. E quando desfaz todas as forças das trevas, as coisas na verdade começam a dar certo. E cada vez mais você cresce na fé. E mais coisas você compreende. Você percebe que Jesus Cristo não cura simplesmente a cabeça,
cura também dor de dente, cura também paralisia, cura qualquer coisa, na verdade. E que pode manifestar qualquer coisa. Aleluia. Então, essas são verdades que eu queria transmitir para os amados. Eu digo que se você colocar em prática, haverá manifestação do poder de Deus em ti. Para de sair deste vídeo para aquele vídeo. Simplesmente coloque em prática o que já ouviu. Eu termino por aqui. Eu espero que você possa entender ou colocar em prática. Né? Disse eu sei que essas palavras, na verdade, impactaram bastante a sua vida. Então, se porventura impactaram a sua vida, comente aí embaixo, escreve qualquer coisa aí embaixo, para que esse vídeo possa ser recomendado a várias outras pessoas para poder ter a mesma libertação que você teve no dia de hoje. Então é isso que na verdade eu queria partilhar para o mundo. E se inscreva também no canal, não se esqueça de inscrever-se. Aleluia. Então é este conhecimento que eu queria partilhar para o mundo.